Oi, Noeli, tudo bem? Como você está? Que bom ter você aqui. Muito bem, Andréia. Muito bom estar aqui com você. Primeiro, eu quero começar te perguntando como que você conheceu o meu trabalho? Como que você conheceu o curso de treinamento auditivo neurocognitivo e por que você se interessou em fazer esse curso? Andréia, eu conheci você pelo Instagram, né? Eu comecei a trabalhar numa outra clínica onde eles precisavam de profissionais que trabalhassem com o processamento auditivo, né? E foi onde eu comecei a procurar e encontrei o teu trabalho, o teu método, e foi onde eu comecei a me aprofundar, né? Então, eu procurei e encontrei muitas respostas quando eu, com as suas dicas, com o seu trabalho, entender como que é que se compreendia, como é que se analisava um exame de processamento auditivo. Porque a gente recebe bastante crianças com TDAH, com transtornos de aprendizagem, e onde o processamento auditivo ele é solicitado dentro dessa avaliação neuropsicopedagógica, né? E aí eu comecei a me aprofundar e eu comecei a ver que havia uma grande procura em fazer essa parte terapêutica. Eu na clínica eu faço a parte da linguagem, né? O público é muito mais com crianças pequenas e adolescentes. E aí eu senti essa necessidade de me aprofundar, né? Aí começou a ficar aquilo muito claro para mim, essa ligação do processamento com o desenvolvimento da linguagem tanto na criança pequenininha, aquela de 4, 5 anos, quanto da criança que já estava no seu desenvolvimento escolar, né? Não só no processo de alfabetização, mas já no seu desenvolvimento, no seu quarto ano, quinto ano, eu via essa ligação importante de se fazer um trabalho em conjunto. E foi onde eu entrei no curso, né? Foi muito difícil para mim, porque eu só tive essa parte de audiologia lá na faculdade. E no processamento em si, foram cursos que eu fiz avulsos, mas que nada era tão aprofundado. Então, eu tive que estudar bastante, relembrar tudo que era da audiologia, mas assim, hoje é tudo muito mais claro, faz muita mais lógica. E assim, é o que eu falei com uma amiga da minha turma, né, que está com a gente aqui no mesmo, na turma do curso, ela é audiologista, então ela me ajuda muito e eu, como linguagem, ajudo bastante ela. Então a gente formou um elo tão gostoso e que a gente sempre está ali tirando as dúvidas, conversando, trocando experiências. É maravilhoso, é muito bom. E Noeli, como que ficou agora a rotina no consultório com relação a essa parte do processamento auditivo? Você já consegue receber o paciente, então o paciente chega com essa demanda, como tem sido para você atender essa demanda do treinamento auditivo? Olha, na agenda, eu deixei alguns horários mais estruturados para eu poder ter o tempo, né, de organizar todo o material, porque antes ele era um paciente em seguida do outro e de uma forma que eu já estava muito acostumada a trabalhar. Então, eu já tinha os materiais preparados, né, e a demanda era em seguida do outro. Agora não, eu ajeitei assim um período da agenda que é só para treinamento, né? Onde eu fico numa sala diferenciada com todo o material necessário, né? E os primeiros atendimentos foram um pouco mais complicados porque eu ainda estava fazendo todo o planejamento do protocolo, todo o planejamento das sessões, né? Que é uma coisa que você fala bastante no curso. Então, hoje assim, né? Hoje estou finalizando um dos atendimentos, dos primeiros atendimentos que eu fiz, primeiro paciente, né? Então, na hora que eu fiz assim toda a análise, né, para dar essa devolutiva para a mãe hoje, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, foi difícil, mas eu consegui, né? Então, é uma coisa muito diferente do que eu sempre fiz, mas que foi um desafio e foi uma grande aprendizagem, né? Você Então, não atendia paciente com treinamento auditivo? não atendia.
E a partir de agora você já se sente confiante para atender essa demanda? Sim, sim. Mas assim, antes de tudo isso, de chegar a fazer, né, de receber o paciente para fazer o treinamento, eu só comecei a atender quando eu me senti firme e pronta para atender, porque é muita coisa, era muita demanda assim de informações novas, porque já fazia muito tempo que eu tinha visto conteúdo. Então, a hora que eu cheguei, eu falei assim, agora eu estou preparada, agora a gente vai para o desafio. Então, foi onde eu estruturei todo o material, adquiri material, né, a questão de escolher um bom fone, de você ter os acessórios, né, tanto os áudios, material escrito, aí eu comecei, né? Então, eu falo que agora pode vir. É que você é muito, dedicada e muito preocupada, você é muito, ética, né. Então, assim, essa Sim, questão de esperar tanto, se sentir seguro, isso faz parte mesmo de você ser ética e você, querer entregar um bom trabalho e não querer, assim, não ficar com aquela sensação: "Será que eu estou enganando o paciente?", né, começar a atender e não fazer um bom trabalho, né. exato, exato. Né? Porque eu acho que a gente tem aí, né, um público, ele sempre vem muito carente, ele vem com aquelas muitas questões, né? Então, na clínica que eu estou atendendo, mas assim, também no outro, no meu consultório, onde eu atendo, né, mais individualizada, né? São públicos que eles não vêm só com TEPAC, né? Ele vem com TDAH, ele vem com uma dislexia. Então, é um assunto muito mais profundo. Então, não é só olhar um exame e falar, ah, eu vou trabalhar essas habilidades. Não, eu tenho algo muito mais complexo por trás, Noeli, você é né? formada há quantos anos? Eu sou formada, eu completo 25 anos de formada agora em dezembro. Eu sou das fonossauras. Olha, Fonossauro. Fonossauras. Fonossauro, que legal. Na faculdade, quando, né, na época de formação, eu queria ser audiologista. Eu amava áudio, né? E quando eu me formei, eu falei, não, vou, né, vou fazer áudio e tal. Só que aí a oportunidade veio no outro ângulo, veio de um consultório com crianças pequenas, com um pediatra, e aí foram surgindo as questões da linguagem. E eu fugia da linguagem na faculdade, né? Então aí foi um outro desafio, porque aquilo foi. E aí, quanto mais você se estuda da linguagem, mais questões ficam ali te borbulhando, né? Porque é muito complexo. E aí Sim, também entra tanto a questão do autismo, então eu trabalho com bastante autista, também nessa clínica multidisciplinar, que aí faz a gente se aprofundar mais ainda. Então, eu gostava de um canto e fui parar no outro, mas estou amando. é aquela questão da vida ir levando a gente, né. Às vezes Exato. gosta muito de uma coisa e quando a gente vê, a gente está em outra. E você, começou com essa parte de linguagem, e é muito como você falou, é super complexo. Aí vem uma criança com uma demanda que você tem que estudar aquilo, depois vem outra com outra demanda que você quando você vai ver, é tanta coisa Uhum. para estudar, né, que aí você acaba É, mergulhando mesmo. E deixa eu te perguntar, Noeli, exatamente. então, você já é formada, vai fazer 25 anos de formada, sempre atendeu nessa parte de linguagem, e agora, a partir do curso que você começou a atender pacientes com transtorno do processamento auditivo. Você acha que o curso, pensando que você retomou aí os seus estudos voltados para isso, né, para o processamento auditivo, você acha que o curso te deu esse suporte para você atender esse paciente, para você ter um treinamento auditivo bem estruturado e eficaz partindo do zero? Muito, muito. Tanto que o que eu precisava me aprofundar, eu encontrava dentro do curso. Né? Então, aquelas questões assim de, eu tenho que revisar um conteúdo, às vezes, vamos lá, vamos pensar um pouquinho na audiometria, né? Relembrar um pouquinho da audiometria.
mas o que era de base para o sistema auditivo, processamento, tudo, foi encontrado tudo no curso, tudo com vocês. E muita coisa vocês me tiraram a dúvida, né? Nas primeiras aulas, não sei se você lembra, eu era uma que perguntava, mas o que que é isso? Mas o que que é efeito alto e baixo? Aí eu ia lá e estudava. Então eu acho que o curso ele é muito denso, que é uma coisa que eu estava comentando com o Rodolfo, com muita coisa importante, né? Não tem nenhuma aula que seja um assunto assim, uma pincelada. São aulas que são profundas, né? Muita didática, né? Os slides são muito esclarecedores, então a gente tem uma dinâmica de curso bem rica. Eu sinto que ele é completo. Nossa, Noeli, eu fico tão feliz porque assim, né, quando eu fui desenhar o curso, eu desenhei o curso pensando assim que fosse algo que todo mundo conseguisse assistir. Então eu pensei, eu preciso fazer aulas completas, porém ao mesmo tempo curtas, porque a gente não tem tempo, né? Então, como nós não temos tempo, então eu pensei sempre, as aulas, eu preciso que o curso seja um curso completo, que seja um curso muito legal para uma pessoa que não sabe nada e também que agregue muito valor para uma pessoa que já sabe muito, né? Então, que pegasse, e eu sinto que isso acontece no curso, porque nós temos alunas, por exemplo, que fizeram muitas pesquisas no processamento auditivo e estão dentro do curso. Então, isso eu fico muito feliz também. Mas era uma coisa que me pegava, eu falava: "Será que não está faltando que eu não tinha que ter aprofundado mais? Será que não tinha essa aula não ficou muito curta?". Porém, o que conforme eu fui fazendo, né, as pesquisas e falando com outras pessoas, uma das queixas dos cursos eram que as aulas eram longas. E Uhum. quando eu assistia os cursos, muitos cursos que eu assisti, eu falava: "Gente, essa aula de 2 horas poderia ter sido dada em 30 minutos". Então eu sempre ficava com esse pensamento, então por isso que eu tentei compactar. E nisso de compactar, isso que você está me trazendo é muito importante, porque eu ficava na dúvida: "Será que eu compactei, mas eu consegui passar a mensagem?", sabe? Não, eu acho que conseguiu sim. E é uma coisa que eu lembro que numa das primeiras aulas você fala justamente isso, né? E é o que eu faço. Então, por exemplo, eu saio de casa, eu já ligo, fico ouvindo as aulas, que eu sei que a hora que eu chegar no consultório, uma já foi. Não ficou pela metade, e aí eu tinha que retomar, né? Então, eu justamente, entre uma coisinha e outra, eu estou ouvindo a aula. E eu já fiz cursos com aulas assim muito longas. A atenção vai a zero, né? Porque depois de 25 minutos, 30 minutos, você fala assim, nossa, o que que ela falou que eu já não lembro mais? Então eu acho que o tempo é esse mesmo, que eu acho que dá tempo de a gente memorizar, assimilar o conteúdo. E o que eu acho muito legal também são os exemplos que você dá durante a aula. Né? Então, você pega pouco da parte prática, exemplifica para o cotidiano da gente, para o dia a dia da gente. Né? Então, as suas experiências que você teve dentro do consultório, exemplificando para a gente. Então, eu acho que fica uma aula bem prática, né? Uma aula que dá para a gente aproveitar bastante. Ai, Noeli, que legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, porque você já foi falando tantas coisas que eu nem sei se tem ainda algum Eu atrapalhei ponto. o seu script. Nossa, ai, eu tô saindo feliz. Bom, na verdade, eu vou te fazer aqui algumas perguntas que de repente você já consegue incrementar numa única resposta. Então, por exemplo, você falou que você agora você consegue, né, realizar o treinamento auditivo. Eu queria saber, assim, algumas coisas. Então, por exemplo, uma grande mudança que você percebeu durante o seu atendimento, que você pegou na aula, e um resultado, então, tipo assim, e trazer um paciente. Olha, eu tive um paciente que teve esse resultado, né? E ao mesmo tempo, se antes de você entrar no curso, se você tinha dúvida se você ia conseguir colocar na prática ou não, se você ia conseguir seguir em frente ou não. Sim, eu tinha muita dúvida, porque como eu falei para você, né, eu tinha que retomar todo o conhecimento, né? E aí me batia dúvida, nossa, será que na hora ali eu vou conseguir?
identificar o que fazer com aquele paciente, né? E assim, depois de um certo tempo, eu sei que hoje eu consigo administrar, às vezes, uma dificuldade. Perceber quando o paciente está com muita dificuldade numa habilidade, eu não preciso ficar fazendo ele sofrer até o final, sabendo que ele não vai conseguir. Porque ele está num um nível para ele, aquele, mesmo sendo nível um, para ele foi muito difícil. Eu tive que retomar, né? Semana passada mesmo, eu tenho uma paciente que ela tem o TDAH, né? Os dois combinados, então a mesma agitação dela, a desatenção dela vai longe. E eu tive que fazer uma atividade que eu tive que ficar chamando a atenção dela no meio do caminho, né? Porque ela estava prestando tanta atenção naquele momento que ela, né? A hora que eu ficava esperando a resposta dela, ela não dava, eu chamava a atenção dela. E aí eu percebi que eu falei, não, peraí, eu tenho que trabalhar outra coisa. Aí eu deixei a atividade de lado e fui procurar trabalhar com ela a velocidade de processamento, né? Aí é uma Uhum. outra brincadeira, onde ela deu aquela animada, aí depois eu voltei para a atividade. E eu achava que eu não ia saber, né, quando chegasse um problema, vamos dizer assim, eu ficava com receio de não saber resolver aquilo, né? E aí, né? O que eu faço agora? Não, ali eu já tirei da maletinha os seus materiais, eu falei, vem cá, é isso aqui que nós vamos usar. Então, mas no começo dá um certo receio mesmo, mas eu acho que também vai com o tempo, né? As experiências vão vindo aparecendo e a gente vai criando essas habilidades de manejo. E Noeli, e você consegue hoje, você entender essa questão do treinamento auditivo neurocognitivo, do TAM, e aplicar o TAM na prática? Foi difícil, tanto que na sua aula presencial, né, eu olhei e falei, nossa, eu estava fazendo tudo errado. E aí depois, aos pouquinhos, eu consegui ir conciliando, né? Então, eu colocava uma atividade, às vezes até que o paciente gostava, no meio que chamasse a atenção dele, e aí fazia esse em conjunto. Às vezes a gente vê que quando você inclui a neurocognitiva, fica muito difícil para ele. Aí você tem que vai para o tradicional, aí aos pouquinhos você insere, mas faz muita diferença, né? A hora que você está lá, só no auditivo, né? E quando você inclui o cognitivo junto, você vê que a evolução é muito mais rápida. Na sessão seguinte, ele já está fazendo aquilo muito bem. Aí você não precisa parar, voltar e retomar, né? E uma coisa que eu costumo fazer é passar ali para a lição de casa aquilo que trouxe um pouco mais de dificuldade na sessão, ele conseguiu resolver comigo, aí eu peço para ele treinar um pouquinho mais em casa para fortalecer, né? Para ele estar mais acostumado com aquele tipo de treino. Noeli, você atende onde? Onde é seu consultório mesmo? Eu atendo em Santo André, eu sou de Santo André, São Paulo. Depois, Noeli, se você permitir, se você quiser também, eu queria que você me mandasse uma foto sua para eu montar e algumas informações, porque aí no meu Instagram Tá. eu vou começar a divulgar as profissionais que realizam treinamento auditivo neurocognitivo e deixar lá para as pessoas procurarem, sabe? Então, ai, nossa, eu quero uma profissional em Santo André, por exemplo. Eu não tenho ninguém de Santo André para indicar, né? Olha lá, que E legal. vira e mexe, tem algumas pessoas que me perguntam. Então, de ser um ponto mesmo de referência, até entre outros profissionais que procuram uma indicação, não só da família, mas também do profissional. Então, se você não se incomodar, se você Uhum. quiser, eu queria Não, lógico, que ótimo. você me Super mandasse uma feliz. foto. Uma foto sua e algumas informações que eu vou te mandar no WhatsApp, porque daí eu vou fazer um post para poder colocar no meu Instagram e depois isso vai ficar nos destaques. Então, profissionais, né? E aí a pessoa que tem interesse, que ela está procurando, nossa, será que tem no Rio de Janeiro? Será que tem em Minas? Será que tem em algum lugar? Ela vai entrar lá
e ela vai ver os profissionais de destaque que já finalizaram o curso de treinamento auditivo neurocognitivo, que já entenderam o funcionamento, que está tudo assim na prática. Ah, Eh, e legal, a ótimo. porque daí eu acho que fica realmente é o movimento de indicação entre nós mesmo, né, e de você, por exemplo, eu indico um paciente para você muito tranquilamente, porque eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho, porque se você não souber, você vai atrás, que é Aham. diferente, né, daquele profissional que não sabe e fica tentando de qualquer forma atender, mas você não, você tem uma característica assim: "Bom, se eu não sei algo, eu vou atrás daquilo para atender da melhor forma possível", né. E eu acho muito legal, o grupo que a gente fez no WhatsApp, o quanto eu aprendi com todo mundo que coloca lá uma dúvida e vai todo mundo conversando e a gente vai aprendendo, né? Então, além do curso, a gente tem esse time, né? Muito colaborativo, isso que é gostoso, né? E aqui eu vejo pela região que eu estou, só temos assim treinamento auditivo, né? A gente não tem uma situação de treinar algo, um treinamento mais atualizado, um treinamento diferenciado, né? Então aqui o que normalmente a gente tem dos profissionais que é da região do ABC, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, é toda essa região aqui da região metropolitana de São Paulo. A gente vê o treinamento em cabine, específico em cabine, né? Então, fora da cabine, é até um desafio para nós quando os profissionais, os pais procuram, né? Eles procuram assim, mas faz treinamento de cabine? Não é o treinamento do processamento, eles associam à cabine. Aí a gente tem que fazer um trabalho todo, né, explicando o como é que funciona isso de uma forma fora da cabine, né? Sim, perfeito. Mas Noeli, e me diga, você tem alguma dúvida? Você quer tirar falar sobre algum paciente? Você quer me fala, porque eu já tirei todas as minhas dúvidas com você, inclusive eu te agradeço muito pela sua se precisar, generosidade. estou à disposição. André, às vezes eu fico na dúvida quando o paciente ele vai muito mal naquela habilidade, né? Uhum. Eu adapto às vezes essa atividade para ele, né? Ou às vezes até às vezes acabo facilitando um pouco mais para ele realizar. E assim, eu não sei se eu estou fazendo certo ou não, mas numa sessão eu propus para ele uma atividade, principalmente integração, pensando nos meus pacientes, né? A hora que eles têm que integrar as informações, né? Todas as informações dos orelhas. E às vezes eu facilito. Ah, então tá, então vamos modificar uma orelha, a gente faz uma orelha, depois a gente faz a outra orelha. E na semana seguinte eu tento fazer a mesma atividade, só que aí ele faz os dois juntos. Está errado? Não, não está errado. É importante você entender algumas coisas. Primeiro, quando então vamos pegar os números, né, os dígitos que é mais fácil da gente exemplificar. Quando o paciente ele tem que ouvir 4 números, 2 de um lado, 2 do outro, e me falar os 4, eu dependo, além de todo o meu processamento e da integração, eu dependo também de memória. Então, o que é interessante entender, será que essa criança, ela não está conseguindo fazer a integração porque ela tem dificuldade nessa habilidade, porque ela tem uma dificuldade de memória ou porque ela tem os 2? Então, é legal que você isso é um ponto. Outro ponto, algumas Uhum. pesquisas mostram que crianças com dificuldade de integração têm dificuldade em habilidades multimodais. Então, sempre que precisa integrar informações, por exemplo, ler e copiar. Então, é muito comum essas crianças, quando a gente vai conversar com a escola, falar: ele demora muito para copiar, ele é muito lento para copiar. Então, é importante entender essas atividades no geral multimodais. O que é interessante de você fazer? A criança chegou com muita dificuldade de integração. Na separação ela vai bem, mas na integração ela não vai. Então, pensando ainda nos números para facilitar. Então, você vai falar para ela assim: olha,
Vamos lá. Agora você vai ouvir 2 números de um lado e 2 números do outro lado e tem que me falar os 4 números. Por exemplo, se você ouvir 5489, o que você vai me dizer? Aí ela tem que repetir. Então, ó, ela não tá fazendo integração, ela tá ouvindo ali, igual você tá me ouvindo aqui. E se você ouvir, aí você dá 4 informações, ou 4 palavras, ou 4 letras. Você vai dar as 4 informações para ela. E aí você vai analisar, porque se ela não conseguir te falar as 4, aí a questão é memória. E a Hum, e às vezes, uma questão, por exemplo, que você pode começar é no lugar de você dar 4 informações, você só dá 2, uma aqui e uma aqui. Então você só passou 2 informações, então olha só, você vai ouvir 2 palavras, uma desse lado e uma desse, você precisa me responder as 2, porque se for memória, 2 palavras é mais fácil. Então são mais fáceis dele conseguir fazer um resgate dessa memória. E aí ele está trabalhando integração, então ele está trabalhando integração e você aos poucos você vai aumentando. E como que você pode aumentar? Então, por exemplo, aqui ele vai ouvir, mas quando você for utilizar as palavras, você tem que tomar um outro cuidado. Porque, por exemplo, se você pensar assim: "Nossa, eu vou usar palavras mono", porque elas são mais curtas, mais fáceis de memorizar. Verdade, porém, elas têm menos redundância linguística. Então, se você usar "pá" e usar "mão", pode ser que essa pouca redundância entre em outra habilidade auditiva alterada, por exemplo, de discriminação, que é diferente de você usar mamão e usar pato. Então, ó, pato, mamão é uhum, mais fácil. Então, às vezes é legal você usar a palavra de sílaba, mesmo que sejam curtas, por exemplo, bola e café, vamos supor, tá? E depois você ir para uma trissílaba. E aí você vai utilizando estratégias onde você vai trabalhar a integração, então você está trabalhando integração, porém dentro do que ele consegue dar por conta das dificuldades de memória. Então é muito comum paciente com dificuldade de memória não ir bem na integração, mas ir bem na separação, por uma questão de memória e não de habilidade auditiva. ah, entendi. Então, faça essa análise para você entender se não é uma. Outra questão o paciente, ele precisa entender realmente a tarefa, né. Então, mesmo que ele não tenha uma questão de memória, faz os treinos com ele antes. Ó, então, Uhum, vamos lá, você vai ouvir, "bota fora, pega fogo", né, não vai ser essa, porque essa é do exame, mas é uma que tá lá, "bota fora, pega fogo". Aí ele ouve, aí você falou, você tá falando aqui. Então, aí depois você vai fazendo o exemplo com a sua mão. Vamos supor que você vai ouvir hoje cedo, amanhã tarde. Aí vai sair assim, ó, hoje cedo, amanhã tarde. Então você está usando aqui exemplos, falando, olha, você vai ouvir ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Eu preciso que você me fale tudo, né? Então, é, talvez os pacientes que tenham mais dificuldades, aí eles tenham comorbidades. E aí a gente uhum. precisa entender essas comorbidades, mesmo você explicando, exemplificando, reduzindo, se tiver dificuldade, aí a gente entra nas questões das comorbidades que também precisam serem analisadas para a gente não comer bola, sabe? De ficar insistindo, insistindo, de repente ele tem uma deficiência intelectual, por exemplo, né? Uhum, Um TDAH, assim, gigante, que precisa de uma intervenção para isso. Porque se tiver uma comorbidade, dependendo da comorbidade, vai atrapalhar todo o seu treinamento. Você não vai estar trabalhando sim. tudo que você está achando que você está. Mais Perfeito, alguma? nossa, isso ajudou bastante. A princípio, sem dúvidas agora, essa era a principal. Se tiver, a gente sabe que lá você dá o respaldo para gente. Ai, perfeito. Noeli, qualquer coisa você pode mesmo ir mandando, né? Manda Sim. no grupo, a gente vai conversando. Você é um caso muito legal de uma pessoa que já é formada há muito tempo e que falou: "Não, tá sendo uma demanda", e retomou, porque não é fácil fazer isso, e que deu certo, né. Uhum. Então,
acho que seria muito legal, porque eu já recebi, por exemplo, de outras fonoaudiólogas falando: "Olha, eu acho que eu já não consigo mais, eu queria tanto, eu tô tendo essa demanda, mas eu acho que eu não vou mais conseguir aprender, eu acho que eu não vou mais conseguir mudar". E eu tenho fonos querendo mudar de área, não é o seu caso, você quis agregar, né, na verdade, né? Eu quis agregar. Na verdade, Andréia, assim, quando você trabalha com criança pequena, você tem um desgaste muito grande, né? Então, você tem que sentar no chão com a criança, você tem que ter, né, principalmente a gente que tem com autismo, a gente tem que ter uma questão física, né, um pouco mais assim disposta. E queira ou não, vai chegando a idade, né? Então eu sinto que hoje no final do dia, para eu levantar do chão com as crianças pequenas, não é a mesma coisa de quando eu me formei, quando eu tinha meus 30 anos, né? E aí eu vi que a possibilidade de eu conseguir fazer algo um pouco mais tranquilo, que eu posso fazer também, é uma coisa que eu tenho o pensamento, né, a ambição de fazer isso por teleatendimento, né, algo que eu não penso parar em trabalhar, mas eu sei que eu tenho os meus limites, né? Sim. Então foi algo que eu falei, não, peraí, eu preciso de algo um pouco mais ameno para a gente poder seguir, né? Então, esse foi uma das minhas escolhas também de mudar um pouco o olhar, né? Aprender coisas novas, não é fácil. A gente chega a uma certa idade que antes era ler uma vez, agora você tem que ler 10, escrever, estudar, ouvir de novo, né? A gente vai entrando no nosso declínio, né? Não tem jeito. Eu vou fazer 55 agora no final do ano. Então, né? Mas eu amo estudar. É difícil? É, mas a gente não para. Então, foi um olhar também para o lado da qualidade de vida também, Ai, né? perfeito, Então, nossa, perfeito. Eu tenho alunas que têm me trazido isso mesmo, né, realmente pensando na qualidade de vida, né. uhum. Né? Algo mais tranquilo. A gente, no começo, a gente quer pegar todos. A gente atende em 3, 4 lugares no mesmo, às vezes no mesmo dia. Aí depois vai chegando um tempo, a gente vai precisando pôr o pé no freio, né? Fazer algo Sim. mais suave, né? E o treinamento auditivo é uma coisa que me encantou Ai, mesmo. que legal, que le ai, Noeli, olha, gratidão, assim, pelo seu Eu que depoimento, pelas suas agradeço, eu que palavras. agradeço. E, E deixa eu aproveitar. Uma sugestão, né? Eu acho que até saiu na última aula que a gente teve, de a gente tentar entender um pouquinho como que é esse processamento auditivo no autismo, né? Então, o uhum, que a gente lê muito é que os autistas apresentam uma alteração de processamento, né? A gente vê muitas as crianças que têm um nível 1, mas não consegue fazer um PAC, né? O que uhum, trabalhar, como identificar isso numa criança com esse tipo de comorbidade, né? O meu público é mais o autismo, né? Onde a gente, na clínica, a gente tem dos 3 níveis, mas quando a gente está lá com o nível 1, né? Qual que é essa correlação do processamento com o autismo? Porque é uma região frontal, né? Tanto o autismo quanto esse processamento, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais também. E aí, se numa você das tiver aulas ao alguma. vivo não, numa das aulas ao vivo eu vou trazer isso para vocês, porque eu estou montando a aula, que eu já na verdade a aula já está montada, eu já até enviei, porque eu vou participar de um congresso do Expotea, né, que é um congresso voltado para Que o autismo, vai ser legal! muito legal, onde eu vou falar sobre processamento auditivo no autismo. E essa aula talvez seja na desse mês. É porque nós teremos Ai, que algumas legal! convidadas, eu só preciso analisar, porque nós vamos ter uma convidada para falar sobre, o desenvolvimento infantil pensando na neurociência, nós vamos ter a Nájila, então, assim, nós temos algumas convidadas que vão falar sobre alguns temas, e a desse mês, talvez ela queira mudar. Então, eu só estou analisando com ela, porque se não for, daí eu vou falar sobre justamente esse tema do treinamento Ai, auditivo que e show! processamento no autismo. Maravilha! Ai, que bom! Que legal! Então, vai dar tudo certo, porque realmente é uma coisa que a gente Vai! precisa, né?
Uhum. Precisa mesmo. Ah, que bom, Andréia. Obrigada pelo convite. Muito agradecida com as suas aulas, com o seu saber, com que você ter ser tão assim disponível para nós, né? De não economizar informações, né? Você passa aquilo que você sabe com muito amor e carinho. Muita gratidão. Ai, gratidão. Eu que agradeço por você, pela sua generosidade de estar aqui num horário aí da sua agenda para conversar comigo. Eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu ver.